É o seguinte, terminou a fase de grupos da Copa do Mundo de Clubes para o grupo A e também para o grupo B. E é sobre isso que nós vamos falar hoje nesse vídeo. Você está no canal CLFC, seja muito bem-vindo. Se for novo por aqui, se inscreva. Eu sou o Caio, um prazer te receber aqui no canal. Bom, vamos lá então, direto ao ponto. Começar pelo grupo B, porque tiveram jogos acontecendo primeiro. Então, o Botafogo enfrentou o Atlético de Madrid. O Botafogo precisava de um empate, pelo menos, na verdade não. Perdeu e se classificou. O Botafogo não podia ser goleado. O Atlético de Madrid precisava de uma goleada, uma vitória de no mínimo por 3-0 para se classificar para o mata-mata. Venceu só por 1-0, então o Botafogo se classificou, mas não conseguiu o primeiro lugar. O primeiro lugar ficou com o PSG, apesar do Botafogo ter conseguido derrotar o atual melhor time do mundo na segunda rodada. No quesito saldo de gols, o PSG ficou na frente. Tem também o critério do confronto direto, no qual o Botafogo venceu o PSG, mas como houve um empate triplo nesse grupo, 6 pontos para o PSG, 6 para o Botafogo e 6 também para o Atlético de Madrid, então o critério número 1 de desempate é o saldo de gols, o que deixa o PSG na frente com saldo positivo de 5, o Botafogo em segundo com saldo de 1 gol, e o Atlético de Madrid ficou em terceiro com saldo de -1. Levou uma goleada na primeira rodada para o PSG, venceu por 3-1 o Seattle Sounders na segunda rodada e agora só faz 1-0 no Botafogo. Era um jogo difícil, como era difícil demais vencer o PSG. Eu não imaginava que o Botafogo fosse conseguir vencer e conseguiu, jogando basicamente da mesma forma que jogou contra o Atlético. Eu até acho que jogou um pouco mais solto contra o Atlético e talvez tenha sido um problema. São características diferentes também do adversário, né? O PSG vai para cima a todo custo com o Luis Henrique, sempre foi a característica dele em todos os times que ele passou e na seleção espanhola. O Atlético de Madrid, o Simeone, ataca quando precisa e quando precisa ele sofre se a outra equipe fosse defender. E o Botafogo até teve a melhor chance do jogo primeiro, teve outras no segundo tempo, antes mesmo de sair o gol do Griezmann. O Igor Jesus obrigou o Oblak a fazer uma defesaça, o John mesmo não fez nenhuma defesa muito difícil, e quando chegou ali ele acabou sofrendo o gol, mas ele não teve culpa. E o Griezmann começou o jogo no banco e ele entra no segundo tempo. Ele renovou o contrato com o Atlético de Madrid até o final de 2026, ou melhor, até o final da temporada 25-26. E é um dos maiores jogadores da história do clube. Teve sua passagem um pouco manchada pelaquela saída para o Barcelona. E nesse período o Atlético de Madrid ganhou títulos com o Luizito Soares lá no Atlético. E o Griezmann foi para o Barcelona viver uma das piores fases do clube. Não foi a pior, porque o Messi ainda estava lá e salvava alguma coisa. Mas aconteceu lá o 8-2, na verdade, foi antes, né? O 8-2 foi antes, o Griezmann escapou dessa, mas o Soares estava lá ainda. E até marcou um dos gols contra o Bayern de Munique. Assunto passado de outra competição, né? Na Super Champions, estamos aqui falando do Super Mundial. O Atlético de Madrid dá adeus à competição, o Botafogo avança para o mata-mata e o PSG também. O Botafogo vai para o lado esquerdo, o PSG vai para o lado direito da chave. O PSG pode encontrar no seu caminho o Flamengo nas quartas de final. É claro, os dois têm que avançar das oitavas e o Botafogo já tem o adversário dele definido para as oitavas, que é o Palmeiras. O Palmeiras se classificou em primeiro lugar do grupo A, mas com a mesma pontuação da Inter Miami, ou do Inter Miami. A equipe do Messi fez um grande jogo contra o time do Abel Ferreira, enquanto eles tiveram fôlego, fizeram 2-0. No primeiro gol é uma falha do Palmeiras, que eu nunca vi o Palmeiras marcar tão em cima do adversário, estava todo mundo no campo do Inter Miami. Só que aí acabaram perdendo a bola e nesse contra-ataque o Inter Miami abriu o placar. Sem chance ali pro Everton, não tinha o que fazer. O Tadeu Allende fez 1-0 pro Inter Miami. E aí no segundo tempo, o Abel fez modificações, ele já tinha feito modificações até mesmo no time titular. Eu, eu vinha dizendo, né, que o Flaco Lopes estava pedindo passagem, o Vitor Roque ainda não entregou o que se espera de um jogador que custou o que ele custou. Então o Flaco Lopes foi titular, mas dessa vez ele não conseguiu marcar gol. O Vitor Roque até entrou no segundo tempo, os dois ficaram juntos no campo. Só que e o jogaram até a final, né, contra os dois. E nenhum dos dois marcou. O segundo gol da Inter Miami sai com o Luizito Soares, e que golaço, né? E aí eu só lembrei da comparação que a equipe da Globo fez, comparando o time do Palmeiras com o da Inter Miami. E aí a comparação Luizito Soares versus Vitor Roque. O Vitor Roque ganhou. A maioria escolheu o Vitor Roque e eu achei um absurdo. Isso para o Soares mesmo, aos 38 anos de idade, o que ele fez ali naquele lance, né? O cara que tá com problema no joelho há muito tempo. Ele jogou
com esse problema já aqui no Grêmio e agora ele tá mais velho. Então ele sofreu muito nos outros jogos, até mesmo para correr ou andar, né. Você vê que ele não tá no ritmo dos outros jogadores, mas a qualidade e o talento o cara não vai perder, e fez um golaço absurdo, 2-0 para o Inter Miami, talvez um dos gols mais bonitos da Copa do Mundo de Clubes. Um dos gols mais bonitos certamente é, se é o mais bonito ou não, é questão de gosto. Eu acho que o gol do Merentiel, por ter sido até no Neuer, né, foi mais impactante, o corte que ele deu no zagueiro do Bayern, o gol do Merentiel pelo Boca Juniors na rodada passada. E o Palmeiras consegue buscar o empate. O Paulinho faz o primeiro gol do Palmeiras. Na hora ali pareceu uma finalização estranha, mas o gol foi dele sim. O Paulinho que também demorou para marcar gol pelo Palmeiras, mas com o tempão machucado. E acho que quando ele tiver 100% fisicamente, que ele parece não estar ainda, embora tenha sido titular e tenha jogado os 90 minutos dessa vez. Na verdade não, me perdoe, né, ele não foi titular, o titular foi o Facundo Torres. Se onde o Paulinho foi titular nessa partida, se eu não me engano, ele foi contra o Al, né. Então, ele ainda não tá 100% fisicamente, quando tiver eu acho que ele tende a ajudar muito mais o Palmeiras. E a gente espera ver uma boa dupla dele com o Vitor Roque, né, tem potencial para funcionar. Vamos ver como é que o Abel vai conseguir fazer isso funcionar ou não. Eh, e depois o Palmeiras consegue chegar ao empate. O gol de empate é marcado pelo Maurício, que é outro jogador que está pedindo passagem também. O Rafael Veiga está longe de viver o seu melhor momento no Palmeiras. Começou como titular, é um ídolo, tem muito crédito, realmente está na história do Palmeiras como um dos melhores jogadores da história do clube, com certeza. Mas no momento o Maurício está jogando mais e acho que merece a vaga no time titular. Vamos ver se o Abel vai fazer isso contra o Botafogo. Então o Maurício faz o gol de empate, o gol que termina. Talvez tivesse um pouquinho mais de tempo, o Palmeiras conseguisse a virada, mas no final não faria tanta diferença, já que de qualquer maneira o Palmeiras terminou na primeira colocação. E agora vai enfrentar o Botafogo, que foi o segundo colocado do grupo B. Então já temos esse confronto definido nas oitavas de final. O Inter Miami vai para o outro lado e vai enfrentar o PSG. Teremos o reencontro de Lionel Messi com o PSG, um clube que ele não faz nenhuma questão de lembrar que jogou por lá, né? Ele sempre que pode posta algo do Barcelona, claro, deve ser o time de coração dele, com certeza. Do Inter Miami, onde ele joga, e da seleção argentina, mas ele ignora completamente o PSG. Talvez ele lembre até do News Old Boys, onde ele nem jogou profissionalmente, mas o PSG, o Messi não costuma lembrar com muito carinho dessa passagem dele por lá não, né. Tanto que ele tem uma garrafinha de água, né, personalizada, tem lá o escudo do Barcelona, do Inter Miami, e da seleção argentina não tem do Paris Saint-Germain. Eh, vamos ver, né, como é que vai ser esse enfrentamento, né. O PSG tem alguns jogadores que jogaram com o Messi ainda, né, o Vitinha já estava lá, mas ainda não era o jogador, que se tornou hoje. Era uma jovem promessa. O Marquinhos, claro, que é o capitão do time, já era na época. Então vai ser legal ver esse reencontro. E hoje dia 24 de junho, é aniversário do Lionel Messi, um dos maiores jogadores de todos os tempos, para muitos o maior. Ele completa 38 anos de idade. Não fez uma grande partida contra o Palmeiras, o melhor em campo foi eleito Luizito Soares com mérito, não só pelo gol que ele fez. Eh, não é que o Messi tenha jogado mal, mas também não desequilibrou, né. A idade pesa nesse sentido também. Eu acho que até pesa mais para o Messi do que para o Cristiano Ronaldo nesse sentido, porque igual o Cristiano Ronaldo também participasse muito mais do jogo anteriormente, hoje ele é só finalizador, ele pode, na função que ele faz, ser o finalizador. O Messi, como ele é um camisa 10, você imagina ver ele participando mais do gol. Não é que ele não tente, né, é que ele não conseguiu, e o Palmeiras conseguiu, neutralizá-lo bem, essa é a verdade. Tem que dar esse mérito também ao Palmeiras, e tem que falar do Murilo, né. Eu não sei se é verdade, eu não vi sair da boca dele essas palavras, de que se ele fizesse o gol, ele comemoraria, imitando o Cristiano Ronaldo, e que entre Messi e Cristiano ele prefere o Cristiano e tal. Fato é que o Murilo não conseguiu jogar os 90 minutos. No lance do primeiro gol do Inter Miami, ele tenta correr atrás e não iria chegar, era melhor até ele ter parado, talvez ele tivesse machucado. Tentou correr e caiu no chão do nada. Teve que ser substituído e provavelmente vai ficar fora das oitavas de final, e se o Palmeiras for adiante, também. Então só para confirmar os confrontos definidos das oitavas de final: Palmeiras e Botafogo, PSG e Inter Miami. O Flamengo tá lá aguardando seu adversário, mas a gente não sabe se o Flamengo vai terminar realmente em primeiro lugar, né, porque há a possibilidade do Chelsea pegar o primeiro lugar no saldo de gols, né, ou não. O Esperance pode chegar a 6 pontos, o Chelsea também, então como nesse caso,
é o critério de desempate. O Flamengo venceu tanto o Chelsea quanto o Esperance, então o Flamengo já está garantido mesmo com o primeiro lugar e está aguardando o seu adversário ali do lado da chave do PSG, né? Por isso que ele já está lá definido do lado direito da chave e deve pegar o PSG na semifinal, nas quartas de final, se tudo der certo, os dois avançarem. O PSG, obviamente, é favorito contra o Inter Miami e o Flamengo deve pegar ali o Benfica ou o Boca Juniors. Já fugiu do Bayern de Munique, então o Flamengo também vai ser favorito tanto contra o Benfica, tanto contra também o Boca Juniors, com certeza. Mas, como a gente está falando em todos os vídeos, a frase do Renato Paiva é a frase da Copa do Mundo de Clubes. O cemitério do futebol está cheio de favoritos. Então, o Palmeiras era favorito ontem e por pouco não perdeu. Agora, será que o Inter Miami tem a capacidade de eliminar o PSG? Vai ter a lei do ex com o Messi? O Messi quer eliminar o PSG de qualquer maneira, será? Já temos mais equipes classificadas, o Manchester City e a Juventus também. Resta saber quem é que vai ficar em primeiro lugar lá no grupo G. O Real Madrid encaminhado com a sua classificação, mas ainda não garantido. Então vamos aguardar. Hoje, nesta terça-feira, tem mais 4 jogos, simultâneos novamente. Às 4 da tarde, Auckland City e Boca Juniors, pelo grupo C. Benfica e Bayern de Munique também, pelo grupo C. E no grupo D, teremos Los Angeles FC e Flamengo, Esperance e Chelsea às 10 da noite. O Flamengo já está garantido em primeiro lugar. É só saber quem vai ser o segundo. Provavelmente será o Chelsea. Se não for, será o maior vexame desse Mundial. Maior que o do Porto, que até agora é o pior europeu. E vai terminar como o pior europeu, porque ninguém vai fazer menos de 2 pontos. O Salzburg já fez 4. O rival do Porto, que é o Benfica, já fez 3. Agora vai enfrentar o Bayern. Isso pode ajudar o Boca, talvez, a se classificar. Bom, esse foi o vídeo. Se você gostou, deixa o like, se inscreva no canal, ative o sininho. E amanhã eu tô de volta para falar dos jogos do Flamengo, do Bayern, do Chelsea e do Boca Juniors. Valeu!